Olá, manos e manas! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, Lê Ferreira. Se você ainda não me conhece, seja super, mega, ultra bem-vindo também ao time do Vale do Silício, das informações sobre tecnologia, marketing, comunicação, mas principalmente sobre o Vale do Silício, seus CEOs e as suas vidinhas muito mais interessantes. Eu sou Lê Ferreira, sou jornalista, criadora de conteúdo e se você não me acompanha aqui, por favor, deixa sua curtida, seu compartilhamento para que esse canal cresça cada vez mais. E me segue nas outras redes sociais, leferreira.digital no Instagram e também Lenise_Ferreira no TikTok. Eu te espero por lá, que é onde eu também faço a produção de outros conteúdos. É um prazer, ainda mais no dia de hoje. Você já vai começar com uma pauta, conhecendo o meu trabalho com uma pauta a qual eu entendo muito bem, que é sobre a vida de Elon Musk. Né? Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo. Para quem não sabe, Elon Musk é CEO da Tesla, dono da SpaceX, dono do nosso X, e de tantas outras empresas espalhadas por aí, porque não são poucas, o que faz ele de um dos homens mais poderosos do mundo. Só que hoje a vida do Elon Musk lá na gringa ganhou uma proporção ainda maior, a vida pessoal dele. O New York Times fez uma matéria sobre o pai do Elon Musk, o Elon Musk, exatamente. E nessa matéria, o New York Times expõe o lado mal, o lado difícil e polêmico da família Musk. Para quem não sabe, o Elon Musk e seu pai não se dão e não é de hoje, não é de agora, é de muito tempo. Nessa matéria, o New York Times fala sobre as sérias acusações que Elon Musk, pai do bilionário, sofreu ao longo dos 30 anos, mais de 30 anos aí, desde lá da África do Sul, né, em que eles viviam por lá nos anos 90, até nos dias de hoje, de abuso contra algumas crianças da família. Enteadas, filhos, assim, o babado é muito sério. Hoje não se fala em outra coisa em todos os portais. Para quem não conhece, né, tal pai, tal filho, no sentido assim de carinhas, tá? Porque eles nem se dão, nem se falar, eles se falam direito. Na verdade, eu assim acompanho o Elon Musk há muito tempo e eu acredito que ele segurou esse rojão, essa bomba para não sair, apesar dele não ter nenhum tipo de relação com o pai, muito, muito. Ele tentou proteger muito a família dele, não foi pouco. Mas vamos às notícias. O New York Times fala que o pai do Elon está sendo acusado de abuso contra crianças. Eu não falo a palavra completa, porque vocês sabem que é super sensível aqui na rede, tá? E isso tem aí mais de 30 anos que isso acontece. É o que o New York Times supõe, né, amor? É o que o New York Times supõe. Mas podemos colocar aí talvez um tempinho maior. A publicação é realmente do dia 23 de setembro, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas é exatamente hoje que eu estou gravando. E fala, né, vamos aqui dar uma leve traduzida rápida aqui no inglês, que ele está sendo acusado por crianças, seus filhos e também seus enteados, sendo uma criança até mesmo, assim, tendo 4 anos, né, envolvida nesse processo todo. As alegações todas estão numa investigação que o New York Times fez. Para quem não sabe, o Elon Musk vive numa briga lascada com o New York Times. Assim, CNN, New York Times, por questões políticas, mas porque o New York Times também sempre foi atrás do calcanhar de Aquiles. E dessa vez eles acertaram em cheio, confesso, que é o passado do pai do Elon Musk. Isso tudo foi de acordo com correspondência, tá? Entrevistas, assistentes sociais e pessoas da família, tá? Que eles encontraram coisas que aconteceram no passar de todas essas décadas
trocas de cartas com o próprio Elon Musk, mas ele, assim, não há pelo que eu li até então, não há nenhum tipo de prova no sentido de respostas. O Elon, ele agia de uma outra maneira, protegendo a família de um outro jeito, tá? A acusação mais recente, né, que eles falam, foi de 93, né? Quando a sua stepdaughter, que nada mais é do que a enteada de 4 anos, disse para a família que ela foi tocada pelo padrasto, de acordo com o New York Times, né? Então, após isso também, o Arrow pegou uma das peças da criança, se é que você me entende, e realmente usou aí para praticar esses crimes, né? A reportagem diz, né, que um membro da família e também um assistente social disseram que ele tentou intervir, enfim, com o filho também. Gente, é uma história assim. Esse homem. Depois eu vou contar um pouquinho o que o filho pensa dele também. Então, ele está sendo acusado assim por duas filhas, duas enteadas, né? Duas filhas e um filho e um enteado. Então, vamos ver aqui, ó. O New York Times, o artigo, acusa os membros da família os acusam as suas duas filhas e o seu enteado. Mas mais importante é que ele, ao longo do tempo, apesar de ser muito investigado, de todo mundo saber disso, ele nunca respondeu por esses crimes, tá? Tanto que 2 desses casos já estão fechados e o terceiro meio que não tá muito claro o que aconteceu. De acordo com o New York Times, o Elon Musk, ao longo dos anos, ele ajudou a resguardar, né, toda essa família e também a família do pai, tá? E também em referência a essa situação toda. Parece que teve uma carta que foi escrita de um membro da família, que escreveu uma carta para o Elon em 2010, dizendo assim, cara, você tem que fazer alguma coisa, a gente precisa da sua ajuda e você precisa resolver essa situação, porque tem crianças sofrendo. Parece que quando ele recebeu essa carta, o Elon começou a cuidar, a ajudar financeiramente, mensalmente, toda a família. E isso não é uma coisa que só o Elon Musk fala sobre, tá? O Kimball fala também. Kimball, para quem não sabe, o Elon Musk eles são em 3 irmãos com esse pai, tá? Então tem o Kimball e tem a Tosca. São 2 meninos, 2 homens e uma mulher. E o Elon Musk sempre tentou proteger não somente os filhos dele contra o próprio pai, porque ele disse isso já em várias entrevistas, como também a família dele. Tem muita gente da família, muita gente, muita gente, da família do Elon que é protegida por ele, tá? No sentido financeiro, no sentido de resguardar, até mesmo crianças muito pequenas, que era sobre isso que ele falava algumas vezes em alguns tweets, tá? Então, ele tem 9 crianças. Então, 9 crianças e ele já foi casado 3 vezes. Ele negou todas as acusações. Ele disse que não tem senso nenhum, que tudo é falso. O que eu preciso dizer para vocês, essa daqui é a aparição do Elon que ele teve lá no evento do Charlie Kirk, porque ele tá bem na dele também, ele tá numa fase bem low profile. Eu acho que ele já sabia que isso ia sair. Eu tenho certeza que ele já sabia que isso ia sair. O que eu tenho para dizer é o seguinte: o Arrow
não é flor que se cheire há muito tempo. O Elon, quando ele fala da infância dele, ele fala de uma forma muito, muito difícil. Quando os pais se separaram, o Errol e a May Musk, que é a mãe do Elon Musk, quando os pais se separaram, o Elon ficou com dó do pai. E aí ele era o filho mais velho. Ele ficou com dó do pai e voltou para a cidade que eles moravam para ficar com o pai quando a mãe se separou. Então, foi uma decisão que ele julga ser uma das piores da vida dele. Assim, nos livros de memórias, nas entrevistas que ele dá, porque ele disse que quem fazia a vida dele muito melhor era a avó dele, a avó paterna, que ele gostava muito, que ele nutria uma grande relação, uma grande paixão pela avó dele. Mas o pai, ele sempre disse que queria distância do pai, o pai vive criticando sempre ele. E é isso, assim. Então, a relação deles sempre foi uma relação de muito, muito conflito mesmo. E aí a gente volta aqui para matéria do New York Times, a matéria realmente que foi fonte de todas essas outras, e a gente nota o esforço que o New York Times está fazendo em relação disso. Está na capa, e aqui eles falam sobre a investigação de abuso, e eles falam sobre tudo o que está acontecendo. Eles meio que desenham aqui, ó. Começou em 93 com a enteada, tá? Quando foi a primeira investigação que aconteceu, né? Que eles falam sobre esse assunto. Aí depois, ele era casado com uma outra mulher em 2002, né? Mais outras pessoas são envolvidas nesse processo. Dessa vez, até mesmo os enteados e as filhas. Exatamente. De 13 a 14 anos, que foi mais ou menos envolvida nesse processo em 2002. E aí parece que foi quando a polícia e o Elon Musk foram informados, tá? O Elon Musk não era ainda em 2002, estava muito no começo da SpaceX, tá? Ele não era o homem mais rico do mundo, um dos mais poderosos, nem nada do tipo, tá? Ele era bem menos do que... Ele não era nada perto do que ele é hoje. E aí, em 2003, o resto da família decide, né? Eles se largam, eles são separados e uma parte da família decide voltar para a África do Sul. Em 2009, ele novamente tem acusação de abuso contra uma enteada de 20 a 21 anos. Tá? Então, eles estão fazendo aqui todo um resumo sobre o acontecimento. E aí, quando chega 2017, parece que tem outra. Parece, então, que é a criança que ele teve com a enteada. Porque, para quem não sabe, o Errol foi casado com a enteada dele. Exatamente. Aí ele abusou quem? A criança da enteada que ele casou, que já é tudo errado, né? E aí tá em investigação também esse caso. É absurda essa história, assim, é absolutamente louca a gente parar para pensar. O Elon Musk sempre falou muito mal do pai, assim, sempre o criticou de uma forma muito seca, não falou mal, tá? O Elon Musk não foi ele, não. O Elon Musk sempre falou mal do filho, sempre. Qualquer oportunidade, ele quis secar para falar mal do filho. Mas o Elon, ao contrário, sempre foi muito seco, tá? Muito seco para falar sobre a história do pai, mas disse que nunca deixaria os filhos dele perto do pai, mas ele nunca contou o motivo. Não. Vamos para a matéria traduzida aqui no Brasil, né? Pai de Musk é acusado de abuso infantil contra filhos, tá? Então não tem nada de muito diferente do que a gente já falou aqui, né?
Ele teria Abu 5 filhos e enteados desde 93 na África do Sul e nos Estados Unidos, conforme apurado pelo New York Times. A investigação do jornal norte-americano se baseou em registros policiais e judiciais dos dois países, além de correspondências pessoais, relatos de assistentes sociais e entrevista com familiares de Musk. O patriarca, que nasceu e viveu uma parte da sua vida no país sul-africano, antes de se mudar para os Estados Unidos, teve ao menos 9 filhos e enteados, frutos de 3 casamentos. O primeiro caso foi registrado, igual eu disse, há 32 anos, contra uma enteada, na época com 4 anos. Falei sobre tudo isso. Familiares também o acusam de Abu, as suas 2 filhas pequenas, e de um enteado, conforme casos reportados até 2023. Também falamos sobre isso lá no da TMZ, tá? Acusações geraram conflito familiar e parentes teriam pedido a ajuda do Elon Musk, que é o primogênito de Arrow, né? Que ele é o primeiro filho do Arrow, tá? O Elon, ele é o mais velho dos irmãos, dos 3 irmãos e de todos que ele tem. Né? Conforme a investigação, cerca de 15 anos atrás, um parente escreveu e enviou ao filho mais velho da família uma carta de 5 páginas, nas quais relatava algumas das suas acusações contra a patriarca. O patriarca implorava para que o empresário intervisse, e foi o que ele fez, tá? Nós realmente precisamos de seus conselhos, ajuda e orientação nessas questões, porque vemos diariamente essas crianças sofrerem. Não foi confirmado se Elon leu a carta. Ele leu. Quem acompanha o Elon sabe que ele leu essa carta, tá? Mas, segundo apurado pelo jornal, uma das assistentes do bilionário entrou em contato com seus familiares logo após e o magnata passou a oferecer ajuda financeira para uma ex-madrasta e 2 meia-irmãs, que incluíam pagamentos mensais. Ele disse que ele nunca falaria isso, tá? Para não expor essas crianças. O Elon já falou várias vezes sobre esse assunto. Elon tentou manter sua família adotiva e os meio-irmãos na Califórnia, onde estariam longe do patriarca. O empresário não esteve envolvido nas investigações policiais na África do Sul, conforme as investigações. Arrow deixou uma ferida gigante em nossa família, relatou a ex-cunhada. Ele, obviamente, fala que as acusações são falsas e sem sentido, mas quem acompanha Elon Musk sabe, né, a saga que ele tem com esse pai, tá? Então é isso, o vídeo ficou um pouco compridinho, mas eu tinha que vir aqui para falar bem de forma detalhada sobre esse assunto e eu volto aqui para mais informações todos os dias, seja sobre Elon Musk ou não. Mas e aí, o que você achou desse caso? Você já leu alguma biografia do Elon Musk? Em todas elas tá o pai dele, e nunca no sentido positivo. E se caso você quiser saber também um pouco mais, eu indico o livro da mãe do Elon Musk, da May Musk. Ela fala um pouquinho sobre o casamento, como é que era. Mas eu acho que o que mais expõe, na verdade, de todos os livros, acho que todos eles, né? Fala sobre o casamento conturbado que May Musk teve com Arrow e o quanto ele era agressivo com ela. É isso. Eu vou, mas eu volto. Não esqueça de mandar para todo mundo curtir e deixar seu comentário. Fui!